Amados, a paz do Senhor. Chegamos à quinta-feira. Quanto conhecimento maravilhoso, não é? Quanto estamos aprendendo com a professora Cíntia. E louvamos a Deus por todo o conhecimento que estamos tendo. A aula de hoje é imperdível. Por gentileza, já chame todas as suas amigas, todos os seus amigos, e envie todo esse estudo para o máximo de pessoas possíveis, porque você sabe aquela historiazinha mal contada de que há 2000 anos não tem evidências nenhuma de que existiu liderança feminina na igreja, não tínhamos pastoras, não tínhamos bispas, não tínhamos presbíteras, não tínhamos diaconisas, e agora vocês estão querendo inventar moda? Jogam isso na cara da gente. Pois é, isso é uma grande mentira. Professora Cíntia vai nos mostrar presbíteras, diaconisas. Professora Cíntia vai nos mostrar ordens fundamentais de mulheres que estiveram na frente da igreja, inclusive bispas. Eu recomendo, sim, a leitura desta obra. É uma obra fundamental para que você cresça. Então, com vocês, muito conhecimento. Um grande beijo. Hoje está fantástico e instigante. E a paz do Senhor para todos vocês. E agora a gente vai para as mulheres na igreja pós-apostólica em diante. Então, depois do Novo Testamento, a igreja vai se organizando, vai sofrendo modificações, e aí a gente vai ter que olhar para alguns documentos, que são, por exemplo, as ordens de culto, para outros documentos dos pais da igreja, para cartas, para outros documentos cristãos, para inscrições em túmulos, para pinturas, como, por exemplo, essa pintura que está aí, onde a gente depois vai falar um pouquinho sobre ela. Então, todo tipo de evidência vai ser necessária para a gente entender essa atuação das mulheres. Por quê? Porque, obviamente, haviam mais homens liderando. Isso porque a sociedade funcionava dessa forma. Você tinha mais homens liderando, mas não significa que não tinham mulheres também atuando. E pouco a pouco a gente vai ver que as mulheres vão perdendo a sua importância. E isso é um processo. A gente vai ver esse processo acontecendo. A igreja, então, logo após esse período do Novo Testamento, ela vai se institucionalizando. E 3 ordens vão recebendo destaque: diáconos, presbíteros e bispo. Então, isso vai ficando cada vez mais cravado e a função dessas ordens vai ficando cada vez mais distintas. Lembrando que, quando a igreja começa, né, ela não é assim tão bem definida. A igreja do Novo Testamento, ela não é tão bem definida. E aqui, antes de eu ler essa citação, que é muito importante, eu quero lembrar algo que o próprio Justo Gonzalez, ele diz para a gente. A gente pensa, por exemplo, que a igreja ela já começa como uma coisa prontinha, e às vezes a gente quer olhar para a igreja e quer copiar o culto da igreja primitiva como se tivesse uma ordem de culto da igreja primitiva. E, na verdade, a tendência é sempre daquilo que era mais orgânico para uma organização, uma institucionalização posterior. Então, havia uma diversidade, isso era muito mais fluido, e com o tempo isso vai se organizando e vai se consolidando por meio de documentos que a igreja vai construindo. Então, aqui é uma citação da Karen Torgensen, que ela diz o seguinte, que a igreja cristã, é claro, não surgiu repentinamente como uma organização bem definida, com prédios, escritórios e grandes congregações. Em seus estágios iniciais, é melhor compreendida como um movimento social como qualquer outro. Era informal, frequentemente contracultural em tom, e caracterizada por uma fluidez e flexibilidade que permitiam que mulheres, escravos e artesãos assumissem papéis de liderança. Aqui só uma observação, lá em Romanos 16, aqueles nomes todos que são mencionados, há nomes de escravos também. Isso é muito interessante. E a gente tem ali a carta de Paulo a Filemon, que menciona um escravo também, que, ao que tudo indica,
se torna uma figura importante na igreja também, né? Paulo, ele tinha muita estima, né, por ele. Então, a igreja, ela é esse ambiente fluido, esse ambiente orgânico. E algo muito interessante que o Rodney Stark, ele coloca para a gente, é que, embora muita gente fale, né, que o cristianismo é patriarcal e sexista, a gente percebe facilmente que a igreja primitiva, ela se tornou muito atraente para as mulheres. E olha só que fato interessante que ele vai dizer. Em 370, o imperador Valentiniano emitiu uma ordem escrita ao Papa Damaso I, exigindo que os missionários cristãos cessassem de visitar casas de mulheres pagãs, porque tinha muita mulher se convertendo, olha que coisa doida isso. E a população masculina no Império Romano era maior do que das mulheres, mas ainda assim, evidências apontam, pelo menos o Rodney Stark trabalha isso muito bem no livro dele, que havia muito mais mulheres na igreja até do que homens. As mulheres, elas eram maioria. Então, a igreja, ela atrai mulheres. E embora alguns escritores clássicos afirmassem que as mulheres fossem presas fáceis para superstições, Celso, por exemplo, vai fazer uma acusação dizendo que o cristianismo não valia nada porque tinha mulher, criança e escravo, né? Ele colocava nesse nível aí, né? Na verdade, a maioria reconhecia que o cristianismo era muito atraente para as mulheres dentro dessa subcultura, porque as mulheres desfrutavam de um status mais elevado dentro da igreja do que no mundo greco-romano. E vários fatores vão contribuir para isso, como, por exemplo, a questão da fidelidade no casamento. A infidelidade era muito comum no mundo greco-romano. A mulher tinha que ser fiel. Era parte das virtudes esperadas das mulheres, era que elas fossem fiéis, mas os homens não deviam nada. A gente tem inscrição dizendo, não fique bravo, não vou lembrar aqui, evidentemente, dos nomes, né? Mas tem uma inscrição que é muito interessante, que ele fala, né, para a mulher, não fique triste se o seu marido te traiu, na verdade ele está te poupando, e não sei o que, não sei o que. Então, assim, a infidelidade era comum no mundo greco-romano, mas as mulheres não traíam. De repente, esse peso é colocado sobre homens também. Havia uma moralidade cristã que traz uma segurança para as mulheres maior no casamento. Os cristãos não abortavam e rejeitavam bebês. Então, a gente tem várias coisas que contribuem para que as mulheres sejam tão atraídas pelo cristianismo. E é claro que havia lugar para elas no cristianismo. E aí a gente vai falar um pouquinho a respeito de evidências das mulheres nas diversas ordens. Então, a gente vai perceber que, ao longo do tempo, existem algumas evidências de que as mulheres estiveram nessas ordens. E aqui uma fala da antropóloga, da doutora Lidse Meyer, que a arqueologia tem revelado evidências epigráficas da atuação de mulheres como bispas e presbíteras na igreja primitiva, mostrando que, apesar da resistência imposta pela liderança oficial masculina após o segundo século, algumas comunidades ainda preservavam a equidade entre gêneros. Então, a gente vai perceber que havia algumas distinções entre comunidades. Então, haviam comunidades que tinham mais abertura para as mulheres do que outras, e havia também uma distinção entre as igrejas do Oriente e do Ocidente. As igrejas do Oriente eram muito mais abertas, por exemplo, as mulheres tinham uma visão, embora fossem patriarcais, porque isso estava embutido na cultura greco-romana, o homem tinha essa posição de destaque, mas eles, por conta, né, de mulheres como Júnia, como Maria Madalena, como a própria Maria, mãe do Senhor, eles tinham um olhar mais generoso para as mulheres, mais em alta consideração. Então, há muito mais evidências, por exemplo, de diaconisas nas igrejas do Oriente do que nas igrejas do Ocidente. As igrejas do Ocidente, elas acabam ficando um pouco mais restritas, porque elas vão trazer muito daquele ideal aristotélico, e depois eu vou falar novamente sobre isso. Mas é legal a gente perceber que, apesar dessa institucionalização da igreja, sempre existiram evidências, e mesmo após a igreja se unir com o Estado, vamos falar da igreja pós-Constantino, ali no século IV, aonde a igreja ela sai totalmente da esfera das casas e vai para essa esfera pública. E aí a gente tem um peso maior sobre isso, porque lembra que homens falam na esfera pública e mulheres não?
Então, naturalmente, isso vai minando também as lideranças femininas, quando as igrejas saem das casas e vão para prédios públicos, para templos, vamos dizer assim, isso também tem um impacto, mas, apesar disso, mesmo que em regiões esparsas, as mulheres continuaram exercendo liderança. E isso a gente vai perceber por meio de pistas, é um ou outro documento, é um ou outro detalhe que a gente vai perceber isso. Então, por exemplo, e aqui eu já quero deixar uma indicação de livro, porque esse foi recém-lançado, foi um lançamento esse mês, da Mundo Cristão, há o livro da doutora Lidse Meyer, Cristianismo no Feminino, a presença da mulher na vida da igreja. E os últimos capítulos do livro são dedicados a essas evidências de lideranças nas ordens, né, de diáconas, presbíteras, episcopas ou bispas, e também as ordens das viúvas, que a gente já mencionou. Então, é bem legal esse livro, vale a pena, fica um livro bacana aí para fazer estudo na igreja, um livro que eu recomendo bastante. Episcopas e presbíteras. Então, por exemplo, a gente tem esse mosaico, lá na Basílica, em uma basílica do século IV, dedicada a 4 mulheres que são representadas aí. A gente tem Prudentiana Praxedes, Maria e uma mulher que é chamada de Teodora Episcopa. E algo interessante é que o A do nome Teodora foi riscado. Tentaram fazer como se fosse algo para ocultar o nome dela. Então, é muito interessante que, conforme a igreja vai se institucionalizando, conforme ela se une com o Estado e ela vai adquirindo esse pensamento que a sociedade romana tinha sobre as mulheres, pouco a pouco, algumas evidências vão sendo apagadas. Há uma tentativa de se apagar evidências das mulheres. Então, é bem interessante isso, mas a gente tem aqui essas mulheres que muitos entendem são lideranças, e a gente tem a Teodora Episcopa, ou seja, uma bispa. Outras evidências, a gente tem, por exemplo, a Leta, né, cujo túmulo, lá no século V, traz a seguinte inscrição. Era muito comum naquela época os túmulos trazerem inscrições, falando sobre a vida da pessoa, sobre suas virtudes. Isso é uma pista valiosa para a gente pegar esses detalhes. E olha só o que o marido escreveu lá no túmulo dela. Leta, a presbítera, viveu 40 anos, 8 meses, 9 dias, para quem seu marido estabeleceu este túmulo. Então, às vezes, não está no texto escrito. Às vezes, a evidência é arqueológica, é lá numa inscrição, num edifício, num túmulo, numa pintura. Isso é muito interessante. Existe também um sarcófago lá na Dalmácia, com a data de 425 d.C., relatando, né, num terreno, num cemitério de Salona, que foi comprado pela presbítera Flávia Vitália. Então, mais uma inscrição de presbítera. Há controvérsia sobre isso? Há controvérsia sobre isso. Tem gente que vai dizer, elas eram esposas de presbíteros, por isso que elas tinham esse nome. Isso é muito interessante, porque hoje em dia, e a Vicky, ela falou isso para vocês, o entendimento do que é uma pastora, por exemplo, ele varia de denominação para denominação. Então, por exemplo, existem denominações em que mulheres são ordenadas pastoras, porque é reconhecido o dom dessa mulher, né, para pastorear. E isso independe se ela é casada, se ela é solteira, e se ela tem um marido que também é pastor. E aqui eu não estou fazendo julgamento, eu estou dizendo só que isso varia, esse entendimento ele varia. Então, alguns vão dizer, olha, essas mulheres, elas são chamadas de presbíteras, ou de episcopas, porque elas eram esposas de episcopos e de presbíteros. Lembrando que só mais adiante é que o celibato ele passa a ser exigido dessas ordens. Então, mais adiante é que o celibato ele vai ser exigido. Mas até então, eles poderiam ser casados. Então, vamos dizer, elas são esposas. Mas há outros que entendem que sim, elas desempenhavam esse ministério. E mesmo aquelas que tinham maridos que fossem presbíteros também, eles entendem, alguns estudiosos, que poderiam funcionar como um casal pastoral. Por exemplo, como Priscila e Áquila. Por exemplo, como Andrônico e Júnior. Então, nada impede o fato dele ser ordenado presbítero, que ela também o fosse e que ela exercesse, de fato, o presbiterado.
Então, há essas opiniões. Então, por que é importante eu dizer isso para você? Porque quando você vai ler material desse tipo, você vai encontrar essas discussões. Essas discussões, elas existem, então eu tenho que ser honesta e dizer que essas discussões, elas realmente existem. Mas é muito interessante a gente ter isso registrado, nessas mulheres serem chamadas realmente de presbíteras. Um outro exemplo, né, há uma inscrição lá na França que vai dizer: Mátia, a presbítera, fez a oblação igualmente junto com Olíbrios e Nepos. E a doutora Lídice Meyer, ela vai dizer que isso está indicando para a gente, essa palavra oblação, está dizendo que isso é uma celebração da Eucaristia. É uma celebração de uma ceia, por 3 líderes, sendo um deles uma mulher. Então, mulheres celebrando a ceia. Olha que coisa interessante. E aí vem de novo a questão do batismo, né? Com o passar do tempo, o batismo, a gente vai saber aí por alguns documentos, né? Alguns documentos vão mostrar isso pra gente, que as pessoas eram batizadas nuas, por conta do entendimento das cartas de Paulo, que vai falar, né, dessas imagens, né, de se revestir, né, de Cristo, se revestir do novo homem, de morrer com Cristo, ressuscitar como nova criação. Então, é interessante que a teologia do batismo, ela vai se desenvolvendo. Então, aquilo que começa ali com o rito de João Batista, que tem um significado, que depois vai sendo ressignificado e que vai ganhando novos contornos, a partir dos escritos de Paulo também. Então, aí há um momento na igreja em que as mulheres, há registros disso para a gente não sabe quando isso começa, mas as pessoas eram batizadas nuas. E se as pessoas eram batizadas nuas, evidentemente que mulheres precisavam participar desse processo. Então, você tem documentos da igreja mostrando que as diaconisas eram quem despiam as mulheres, ungiam as mulheres, e os presbíteros, eles só davam depois as palavras ali, o rito que eles chamavam de crisma, que era a parte final do rito do batismo. Então, alguns documentos antigos explicam como eram esses ritos, e tinha um monte de coisa. Haviam exorcismos, haviam unções, alimentos, às vezes, que representavam alimentos simbólicos, por exemplo, leite e mel, simbolizando que você entrou na Nova Canaã. Então, os ritos, eles eram bem complexos. E essa parte das mulheres envolvia a ação de mulheres, e normalmente o que os documentos mostram para a gente é que eram as diaconisas que faziam isso. Porque, por questões de decoro, não tinha como homens verem mulheres nuas neste processo. Então, isso faz parte desse desenvolvimento dessa teologia batismal da igreja primitiva. Então, é muito interessante, e vários documentos apontam para isso, para o papel das mulheres no batismo, e não somente no batismo, mas das diáconas preparando as mulheres no batismo, para o batismo. Então, também tinha um papel de ensino dessas mulheres, né, de uma preparação. A gente sabe que a catequese, ela era um longo processo, antigamente, né? Então havia um processo bem longo, né, onde os catecúmenos eram preparados para o batismo. Os batismos normalmente aconteciam na época, por exemplo, da Páscoa ou do Pentecostes, como conta Egéria nas suas peregrinações. É um detalhe muito interessante para a gente. Então, haviam épocas específicas em que o batismo acontecia. Então, há uma série de coisas que aconteciam ali, que eram diferenciadas, e vale a pena ler materiais, por exemplo, do Justo Gonzalez, que ele vai explicar bastante esse tipo de coisa. Então, tem vários livros do Justo Gonzalez traduzidos, e ele fala disso. Um que ele vai falar disso, por exemplo, é o que ele fala, a breve história do domingo. Ele vai contar das peregrinações de Egéria, ele vai falar quando os batismos eram realizados. Então, havia um grande processo de catequese, até porque, gente, pensa, com o tempo a igreja se torna menos judaica e mais gentílica. Um judeu, ele entender que Jesus, ele é o Messias prometido do Antigo Testamento, é mais fácil do que um gentil que ele não tem essa base. Então, ele precisava primeiro entender quem era o Deus de Abraão, quem era o Deus de Jacó, todo um processo, porque ele vinha de um contexto politeísta, ele vinha de um contexto de um outro mundo. Então, a catequese, o preparo, né, dessas pessoas para o batismo se torna cada vez mais necessário. Por isso que os batismos parecem algo muito mais simples,
No Novo Testamento, a gente vê as pessoas simplesmente crendo e sendo batizadas, e com o tempo esse processo vai se tornando mais complexo. Lembra? Tudo era muito mais orgânico no começo, e tudo vai se tornando muito mais complexo, mais institucionalizado com o passar do tempo. E as questões do culto também, tanto ceia quanto batismo. Aqui uma fala da Karen Torgersen também, evidências e inscrições mostram que mulheres também ocupavam funções de anciãs em suas comunidades, que era o equivalente a presbítera. Então, uma inscrição lá do Egito, no 3º século, vai falar de Artemídoras, que era uma anciã, ou seja, uma presbítera. O bispo Diógenes, no 3º século, ergue um memorial para Amion, a anciã, que seria uma forma também de chamar presbíteras, e também uma inscrição do 4º ou 5º século na Sicília refere-se a Cali também como presbítera. Então, há várias evidências de mulheres presbíteras. E aqui, gente, eu estou passando muito por cima, porque não tem como eu mencionar realmente todas essas coisas. É para mostrar o seguinte, sabe aquela conversa de 2000 anos, que não tem evidência nenhuma? A arqueologia mostra para a gente um mundo bem diferente. Tem algo bem diferente aí acontecendo nas entrelinhas. Há um livro também bem interessante, da década de 70, de um estudioso chamado Roger Grissom, que ele fala do ministério das mulheres na igreja primitiva, e ele fala de cargos clericais de viúvas e diáconos, ele vai trabalhar bastante isso. Então, como eu disse, existem a ordem das viúvas, muitos defendem a existência da ordem das viúvas, alguns vão dizer que elas não passavam por um rito de ordenação, mas que elas tinham um papel de proeminência no culto, como cadeiras separadas, por exemplo. Elas tinham um lugar ali de proeminência entre as outras ordens, entre o bispo, entre os presbíteros e os diáconos, e também as diáconas. Alguns entendem que, às vezes, em determinados lugares, diáconas e viúvas eram quase intercambiáveis. E alguns lugares dá a impressão que não era assim. Então, como eu disse, a igreja era muito plural. E isso variava muito de localidade para localidade. Né? Então, ainda eram localidades muito distantes, era muito difícil de você padronizar todas essas coisas. E há várias discussões, até mesmo a respeito de culto, de calendário da igreja, que demoraram um tempão para serem padronizadas. Você tem, por exemplo, a igreja durante muito tempo brigando para saber como que era a Páscoa. Você tinha grupos que defendiam Páscoas distintas. E até hoje a gente tem boa parte dos cristãos celebrando a Páscoa numa data, enquanto cristãos ortodoxos celebram numa outra data. Então, quer dizer, essas diferenças, até mesmo em liturgia, elas eram comuns, e esse processo, né, de mais unificação, vamos dizer assim, ele foi bastante lento e bastante gradual. A gente tem também uma evidência que não é da igreja, que é a carta de Plínio a Trajano, ao imperador Trajano, aonde ele fala a respeito de duas mulheres chamadas, né, em latim, de ministri, ou diaconisas, né? Elas eram ministras, elas eram diaconisas, para descobrir qual era a verdade. Então, olha só, duas líderes sendo interrogadas. Então, aqui uma evidência fora desse mundo, desse contexto da igreja, falando a respeito de mulheres diaconisas. E aqui, o Michael Bird, ele vai falar também a respeito de outras evidências, né? Então, por exemplo, uma lápide no século IV, no Monte das Oliveiras, com uma inscrição diz: aqui jaz a ministra e noiva de Cristo, Sofia, a diácona, uma segunda Febe. Olha aí que interessante, para quem hoje vai dizer que Febe não era diaconisa. A tradição da igreja associava as diáconas com Febe. Ela era considerada, nos primeiros séculos, como diácona, como realmente uma diaconisa. Aqui eu estou usando diácona e diaconisa como intercambiáveis, tá? Tem gente que fala que existe uma diferenciação quando as mulheres foram, por exemplo, perdendo um pouco mais das funções litúrgicas e foram ficando mais com funções apenas de cuidado das mulheres, o termo diaconisa se torna mais comum. A verdade é que Febe é chamada de diácono, não tinha o feminino. Ela é chamada de diácono apenas. Então, o feminino ele vai surgir depois. Mas aqui, para minha explicação, eu estou considerando como termos intercambiáveis, por isso que às vezes eu uso um e uso o outro, não estou fazendo essa distinção, tá?
Então, ele continua dizendo nessa inscrição que ela adormeceu em paz no dia 21 de março, e é interessante porque indica que a igreja de Jerusalém, na época, não apenas tinha mulheres diáconas, mas associavam, né, a ordem das diáconas com Febe, mencionada lá em Romanos 16. Então, isso é bem legal. E também haviam diáconas no Ocidente, embora as evidências sejam menores, mais escassas e geralmente tardias, mas elas existiam. Por exemplo, no Ocidente Latino, no século VI, há um lugar de sepultamento que faz referência a Ana, uma diácona de Roma, Teodora, uma diácona de Gália, e Ausônia, uma diácona da Dalmácia. Então, nós temos também evidências de mulheres diáconas, e é muito maior a quantidade de evidências. Esse mapa, né, feito pela Caroline Osiek, que é uma grande estudiosa desses cristianismos primitivos, especialmente a respeito das mulheres na igreja primitiva, ela tem um livro muito legal que chama Ordenação das Mulheres na Igreja Primitiva, e ela coletou todos esses dados, todas essas evidências, e ela fez um mapa. Então, esse mapa é onde há evidências de mulheres diáconas. Então, tudo aqui é evidência. Onde foi encontrada uma evidência, ela está colocando aí um ponto no mapinha. Seja uma inscrição, por exemplo, num túmulo, ou uma referência literária, algum documento escrito que tenha sido encontrado. Então, aí a gente tem, né, dá para a gente perceber que haviam bastante mulheres diáconas. No Oriente, ela conseguiu mapear 61 inscrições. Então, era bem mais numeroso na Igreja do Oriente, como eu falei, eles tinham uma visão mais elevada das mulheres. No Ocidente, as evidências são um pouco mais escassas, mas elas também existem. Ela conseguiu mapear 4 evidências de mulheres diáconas. E, com certeza, uma das diáconas mais famosas é Olímpia. Ela foi muito famosa e muito influente no século IV. Nascida de uma família rica, ela conheceu Gregório de Nazianzo quando era criança. Foi casada com o prefeito de Constantinopla, Nebrídio, só que um ano depois ele falece, ela se torna uma viúva, e ela não quer se casar novamente, ela pede para ser ordenada. E ela é ordenada diácona pelo bispo Nectário por volta dos 30 anos de idade. E João Crisóstomo, um dos pais da igreja, né, enviou cartas a ela. Então, ela é uma diácona bem conhecida, bem atestada. Inclusive, escreveram uma biografia sobre ela. Então, é bem legal. E existia rito de ordenação para diácona. Isso é bem interessante. Eu, recentemente, fui ordenada, e na minha tradição cristã, que é o anglicanismo, diáconos são pastores. Isso é bem interessante, porque o entendimento de que é um diácono, ele varia de denominação para denominação. Então, há tradições cristãs que entendem diáconos como ordenados. Por exemplo, diáconos são ordenados na Igreja Católica, e eles não ordenam mulheres. Na Igreja Ortodoxa, onde algumas ordenam mulheres, inclusive ano passado a Igreja Ortodoxa na África, depois de séculos, ordenou a primeira diaconisa novamente, com funções pastorais. E na Igreja Anglicana, diáconos são pastores. Então, todo pastor, ele começa como um pastor leigo, depois ele, né, passa por um processo. Ele se torna um diácono. E aí ele é um pastor ordenado às sagradas ordens, mas você sempre começa como um diácono, e depois você pode ser ordenado a presbítero, ou presbítera, e episcopo, ou bispo. Então, há um processo. Isso é interessante porque os documentos antigos falam a respeito de ordenação de diaconisas, de ritos de ordenação. Então, lembrando que, por exemplo, essa imagem que eu mostrei para vocês, que eu falei, da minha igreja, da Igreja Católica, ela aponta mais para essa realidade dos primeiros séculos da igreja, do que hoje em dia para o entendimento que algumas igrejas vão ter da diaconia, que muitas vezes o diácono ele é consagrado, mas às vezes ele é apenas eleito entre a comunidade. Já fiz parte de uma igreja onde a própria comunidade elegia diáconos, não tinha uma ordenada, não era considerado uma função ordenada na igreja. Então, tudo isso é muito complexo.
né? Todas essas coisas, elas são complexas e são plurais, tanto antigamente, mas hoje também. Esse entendimento também difere de denominação para denominação. E aqui também não estou emitindo juízo, eu só estou dizendo um fato. Porque quando eu falo, né, você é uma pastora? Sim, fui ordenada diácona. Aí, quem tem o entendimento de que a diácona não é uma função ordenada, uma diaconisa, por exemplo, seria uma função mais de ficar na porta, de recepcionar pessoas, ou de cuidar da parte de assistência social da igreja, enfim, não vai entender muito bem o que eu estou falando. Para mostrar que existe essa pluralidade, para mostrar o que significava ser uma diaconisa nos primeiros séculos da igreja. Então, existia um rito de ordenação. Então, foi importante eu fazer esse parênteses aqui para a gente entender. E a gente tem guardado em alguns documentos esses ritos de ordenação. Então, por exemplo, nas constituições apostólicas, que reúnem uma série de ritos antigos, né, a gente tem, olha só, que interessante, o bispo imporá as mãos sobre ela, né, a mulher, na presença dos presbíteros e dos diáconos, e dirá, olha que bonito esse rito de ordenação. Deus eterno, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Criador do homem e da mulher, que encheu do seu espírito Miriam e Débora, Ana e Hulda, e que não desdenhou que o seu único filho nascesse de uma mulher, que no tabernáculo do testemunho e no templo também nomeou os guardiões das santas portas. Olha agora para a tua serva que vai ser nomeada para o diaconato, e dá-lhe o Espírito Santo, libertando-a de toda a impureza da carne e do espírito, para que ela possa desempenhar dignamente o trabalho que lhe é confiado, para a tua glória e para louvor do teu Cristo, com o qual glória e honra te sejam dadas, e ao Espírito Santo para sempre. Amém. Olha que bonito, né, esse rito, e olha como ele evoca a longa tradição das mulheres na Bíblia, né, desde lá do Antigo Testamento. Então, é muito interessante como existia essa questão das diáconas, e pouco a pouco, as diáconas vão perdendo esse espaço, especialmente as funções litúrgicas, e elas vão sendo cada vez mais restritas ao cuidado de outras mulheres apenas. Então, com o tempo, isso vai acontecendo até o momento que as diáconas desaparecem. E aí, hoje, quando se discute, por exemplo, como é o momento no Vaticano, por exemplo, está tendo discussões sobre isso. O Papa Francisco levantou novamente essa bola. Vamos ver se podemos ordenar mulheres diaconisas. E é interessante que muitos vão dizer que, apesar de todas essas evidências aqui, que elas não desempenhavam funções sacerdotais ou que não eram ordenadas. Então, é ainda uma grande controvérsia, e por isso eles não reconhecem as mulheres, né, na ordem das diaconisas. Então, isso ainda é um grande debate em algumas igrejas. Como eu disse, com o decorrer do tempo, a igreja vai se hierarquizando, a ordem das viúvas, ela praticamente desaparece, e as diaconisas vão tendo funções cada vez mais restritas, elas vão perdendo suas funções no culto, e vão ficando mais as funções de cuidados das mulheres, tanto que muitas eram quase como enfermeiras. Elas desempenhavam realmente esse cuidado das mulheres, o que foi importantíssimo também, né, mas elas vão sendo afastadas dessas funções litúrgicas. E, aos poucos, elas vão sendo substituídas pelo que hoje nós conhecemos como as freiras, né, que seriam virgens consagradas, que existem na Igreja Católica, por exemplo. Então, a diaconia feminina ela vai cessar, vai ser proibido por volta do século XII. Mas até o século XII, isso ainda acontece. Ainda há documentações cada vez diminuindo mais, cada vez restringindo mais, mas a partir do século XII a função delas é praticamente extinta.